Bom dia, meus amores. A tia manda um recadinho toda semana. Então, vocês verifiquem o conteúdo na agenda, para quando vocês forem assistir a aula, vocês já sabem o que é que vai se tratar a aula. Olhem na agenda do que é que vai se tratar a aula. Depois, pega o livro, certo? Então, vamos à aula, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico e a desigualdade social na Índia. Você observe que a economia tipicamente rural, a economia da Índia, a necessidade de alimentar a numerosa população e 70% dos habitantes residem no campo. Então, por ser uma economia rural e por ter uma grande população, essa população reside, maior parte dela, no campo. O sistema da Índia é de plantio, implantado pelos colonizadores, voltado para o mercado externo, grandes propriedades e monocultura. Nós sabemos que a monocultura é o cultivo só de um único plantio, a única cultura, como o chá, tabaco, algodão. Então, o sistema de lá é monocultura. O lugar que faz o plantio de um chá, ele só faz o plantio do chá. Então, não tem variedade de cultura. E sim, um ambiente que só de uma cultura, que é a monocultura. Sistema de jardinagem. Pequenas áreas próximas aos rios, e com cuidados quase manuais, como, por exemplo, o arroz, porque o arroz é cultivado principalmente próximo aos rios. Olha, observe essas imagens, esse cultivo do arroz próximo ao rio. Aqui também, não no nosso município, mas aqui no município de Pimenteiras, eles repreendem o rio Sambito para fazer esse tipo de plantio. Vocês também podem estar observando na página 207 do livro de vocês. A maioria dos indianos que ocupa a zona rural sobrevive da agricultura de subsistência. Isto é, produz para o próprio consumo. De fato, apenas 1/4 de todos os trabalhadores da agricultura possui terras próprias, com condições financeiras, e comercializa sua produção. O país possui uma agricultura atrasada, ainda realizada de forma tradicional, sem condições de lançar mão de obra das tecnologias hoje existentes. Então, você pode observar que essa imagem ainda é um cultivo de forma tradicional. A Índia possui 10% das áreas cultivadas do mundo e milhões de pessoas passando fome. A agricultura atrasada, tradicional e dependente da agricultura de subsistência. Então, você pode observar que essa agricultura é atrasada, ainda é aquela agricultura tradicional, plantio em mão, sem utilização de máquinas. 3/4 dos trabalhadores agrícolas vivem em condições de extrema pobreza. A agricultura emprega 2/3 dos indianos, com uma produção voltada para o mercado interno. Então, essa produção, eles não fazem essa exportação, e sim mais para o consumo interno da população indiana. Na página 208, nós vamos ver também a Revolução Verde da Índia. Então, você acompanha no livro, na página 208. Em 1964 a 1965, grande fome na Índia. Então, essa década da grande fome ocorreu uma grande fome que matou centenas de pessoas. Então, essa data aqui, ó, nessa
período aqui, mataram centenas de pessoas de fome. Então, muitas pessoas morreram de fome. Esse fenômeno, justamente com o elevado crescimento demográfico da Índia, mobilizou o governo indiano a tomar uma firme decisão de modernizar sua agricultura. Então, na década de 1960 a 1970, o plantio de sementes híbridas de milho, trigo e arroz, mais resistente às pragas, adaptado às condições climáticas da região. Então, essa foi um investimento do governo indiano nessa questão das sementes do arroz, do milho e do trigo. A Índia aumentou de forma notável os níveis de produtividade, principalmente do produto básico da alimentação dos indianos, que é o arroz. Então, vocês marquem aí no livro de vocês, na página 208. A tia está assim um pouquinho rouca, porque a tia está um pouco gripada, mas eu acho que dá para vocês entenderem um pouquinho. O cultivo do IR8, o arroz produzido em laboratório, tinha como objetivo de crescer mais rápido em um mesmo espaço territorial. Beneficiou somente os latifundiários. Quem são os latifundiários? Vocês lembram? São grandes proprietários de terras. Então, produção de arroz em laboratório não beneficiou o pequeno agricultor. Então, somente os grandes agricultores. Beneficiou somente os latifundiários, além de ser necessário a utilização de pesticidas e fertilizantes caros. Então, os pequenos agricultores não tinham esse poder aquisitivo de investir nesses fertilizantes. Então, foi mais beneficiados os latifundiários, que são os grandes proprietários de terra. NIC, que são os novos países industrializados, a Índia, a China e o Brasil, o México, a Argentina, a África do Sul. A industrialização recente ou tardia, porque foi o caso desses países aí, a industrialização foi recente ou tardia, porque nós vimos que a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, né, nos países europeus. Como o caso da Índia e do Brasil, somente uma industrialização recente ou tardia. Antes da independência adotada de alguns princípios da economia socialista, como os planos quinquenais e a presença do Estado nos setores vitais da economia. Em 1947, o sistema da economia mista, com a atuação de empresas estatais. Quais são as empresas estatais? Siderúrgica, metalúrgica, empresas energéticas, nucleares e petrolíferas, químicas e aeroespaciais e de armamentos. E privadas, a maioria grandes corporações, principalmente tradicionais, e a minoria pequenas empresas. Final da década de 80, abandono da política de orientação socialista em favor da economia de mercado. Reunia da política de proteção liberal das importações e controle dos investimentos estrangeiros. Destaque para quem? Com o desenvolvimento nos setores tecnológico avançado. Quais tipos de setores? A energia nuclear, informática, satélites artificiais. O investimento em produção nos centros de pesquisa. Segundo maior exportador de softwares do mundo. Polos industriais, Mumbai,
Setor industrial também houve um desenvolvimento no Tecnopolo. Centro de pesquisas farmacêutica. A Índia é o maior exportador de remédios genéricos. Microsoft, 1/3 dos funcionários são indianos. A NASA, 1/6. Bollywood, na página, vocês podem estar acompanhando aí também na página 211. Bollywood, grande indústria cinematográfica. Média de 1.000 filmes por ano. Já os Estados Unidos são 500. Você observa que a Bollywood ele é um grande produtor de filmes. Recursos energéticos, que é o petróleo, carvão, bauxita, ferro e manganês. Grande potencial hidráulico. Deficiência estrutural, telecomunicações, energia elétrica, rodovias, portos e ferrovias. Então, você observe que, mais que a Índia tem investido em alguns setores, ainda sofre em deficiência estruturais. Na telecomunicação, energia elétrica, rodovias e portos e ferrovias. 50% da população é analfabeta e vive em condições de pobreza ou extrema pobreza. Uma das principais potências industrial e um dos mais pobres da Ásia, grande desigualdade social, a miséria associada ao hinduísmo. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês leiam o capítulo novamente em casa, certo, meus amores?